Livro Orando para Obter Resultados, de Kenneth e Reagan. Capítulo 1. As regras da oração eficaz. Efésios 6, 18a. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Assim como existem diferentes modalidades esportivas, cada qual com seu conjunto de regras, também existem variados tipos de oração. As normas do basquete, por exemplo, não se aplicam ao futebol. Se tentarmos usar as mesmas regras em ambos os esportes, nós nos confundiremos. Do mesmo modo, há regras ou leis espirituais que se aplicam a algumas orações, mas não a outras. Quando tratamos todas as preces como se fossem uma só, cometemos um equívoco. As normas de uma oração específica não podem ser usadas em outra, uma vez que não gerarão os resultados desejados. Leiamos novamente Efésios 6,18 em nossa busca na Palavra de Deus por uma oração eficaz. Orando em todo tempo, com toda oração. Segundo a tradução literal da versão da Bíblia de Moffat, esse verso diz: orando com toda maneira de orar. Alguns cristãos acham que toda oração deve terminar com a frase que seja feita a sua vontade, alegando que Jesus orou assim. Todavia, nem todas as preces que fez foram iguais. Diante do túmulo de Lázaro, por exemplo, ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O mestre orou com a intenção de mudar as circunstâncias e, em seguida, ordenou a Lázaro que fosse para fora, e assim aconteceu. Não use o condicional se ao orar para receber algo ou para mudar uma situação adversa. Esse é um costume errado que não obtém os resultados esperados. Cristo somente inclui a partícula se na oração de consagração e dedicação. No jardim do Getsêmani, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Jesus não orou por uma mudança de circunstância, mas por uma consagração a Deus. Nesse tipo de prece, podemos usar o se, porque queremos estar prontos para fazer o que Jesus espera de nós. Se cremos no poder do Altíssimo, então não podemos orar assim, se for a sua vontade. O Senhor já nos prometeu em sua palavra que quer suprir as nossas necessidades. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Percebemos, portanto, que Deus deseja suprir todas as nossas necessidades espirituais, físicas e materiais. Embora não estejamos mais sobre a antiga aliança, estudar o Antigo Testamento nos permite entender melhor a natureza divina. Deus garantiu mais do que bênçãos espirituais ao seu povo. Ele prometeu prosperidade financeira e material, além de uma vida sem doenças e com a cota máxima dos anos. Ver Êxodo 23, 25 e 26. Podemos atestar isso pelo fato de que cerca de 2 milhões de israelitas deixaram o Egito e não havia enfermo algum entre eles. Ver Salmos 105, 37. Todos os aspectos da nossa vida interessam a Deus. Ele nos deixou provisões, tal como prometeu aos santos do Antigo Testamento que, se guardassem os seus mandamentos, eles comeriam o melhor da terra. Isso se refere à prosperidade material, como também aponta o Novo Testamento, em 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O Pai prometeu coisas boas aos seus filhos porque se preocupa conosco. Ele falou dos desejos do nosso coração e nos ensinou a realizá-los. Por isso, vamos orar de acordo com as regras. Em Marcos 11, 24, encontramos a oração da fé. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
Essa é a sua oração e não haverá ninguém orando ou em concordância consigo. Antes de tudo, esse é um momento individual relativo aos seus desejos pessoais. Se você fizer a sua prece dessa maneira, tudo que pedirdes será seu e obterá a resposta. Posso fazer a oração da fé valer para mim, mas nem sempre a farei valer para você. A resposta obtida depende da vontade pessoal. A descrença de uma pessoa pode anular a oração da fé de outra. Os bebês na fé costumam ser conduzidos pela crença de um cristão maduro. Depois de certo tempo, porém, Deus espera que eles desenvolvam uma vida própria de oração e fé. Durante anos, vi esse tipo de situação no campo missionário e ensinava basicamente sobre fé e cura nas igrejas. No final das ministrações, havia um tempo para perguntas e respostas. O questionamento que mais ouvi era: por que logo que fui salvo recebi a cura todas as vezes que alguém orava por mim, mas isso não acontece mais com tanta frequência? Eu lhes explicava então que os novos convertidos são como criancinhas de colo. Ninguém nasce em um cristão adulto. Deus quer ver o nosso crescimento e amadurecimento. Assim como nos sensibilizamos com alguém fisicamente deformado, cujo desenvolvimento não foi completo, devemos ter compaixão por quem não cresceu espiritualmente. Ao receber a salvação, você se tornou um recém-nascido, amparado pela fé do pastor e foi acolhido por cristãos que oravam pela sua vida, trabalhando a fé deles em seu favor. Depois de um certo tempo, independentemente do seu desenvolvimento, Deus viu as suas chances de crescimento e disse: está na hora desta criança andar. Muitas vezes, entretanto, o pastor continua segurando no colo algum bebê na fé, que prefere ser carregado a dar seus próprios passos. Em meu ministério pastoral, algumas pessoas eram curadas por meio da minha fé, e lhes digo que é muito fácil levar a cura sobrenatural para os novos convertidos. Já os cristãos veteranos é mais difícil curá-los. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um reavivamento de cura divina nos Estados Unidos, por volta de 1947, e durou cerca de 10 anos. Em minhas conversas com vários evangelistas engajados no ministério de cura, todos sempre me diziam: as pessoas não serão curadas até que os cristãos do evangelho pleno se coloquem na linha de oração. No início da década de 1950, um experiente evangelista promoveu uma reunião de oração. Após 6 semanas, milhares de pessoas que estiveram presentes naquele culto participaram de uma pesquisa e tinham de responder as questões: você foi curado quando aquele homem orou com as mãos postas sobre sua cabeça? Sua saúde ainda se mantém estável? Cerca de 6.000 participantes responderam às perguntas. Desses, apenas 3% que pertenciam ao Evangelho Pleno disseram ter recebido a cura. Por outro lado, 70% dos membros de igrejas tradicionais foram curados e afirmaram estar com saúde mesmo após muitas semanas. Por que houve diferença entre esses grupos? Deus esperava mais daqueles que receberam seus ensinamentos. Ele esperava que os conhecedores do Evangelho Pleno colocassem a sua fé em ação. Porém, muitas vezes, as pessoas preferem continuar imaturas como se fossem crianças de colo. Minha esposa e eu pastoreamos uma igreja onde havia um culto de cura todo sábado à noite. Um dos membros era uma senhora que tinha artrite e seu corpo era rígido como uma madeira. Se ela fosse retirada da cadeira de rodas e colocada no chão, ela manteria a posição como se estivesse sentada, tamanha era sua rigidez. Embora confinada a uma cadeira de rodas, essa senhora conseguia cozinhar e cuidar da casa. Se ficasse resfriada ou tivesse qualquer sinal de doença, nós orávamos e ela era curada. Certo dia, fomos orar em sua casa, determinados a vê-la fora da cadeira de rodas. Enquanto orávamos, o poder de Deus veio sobre aquela mulher e a colocou de pé. Entretanto, ela começou a balbuciar enquanto puxava a cadeira para perto do seu corpo com suas mãos pequenas e deformadas e voltava a se sentar.
Apontei o dedo em sua direção e lhe disse: Irmã, a senhora não tem nem um pouco de fé, não é mesmo? Eu me referi à fé para ser curada, porque ela era salva e batizada no Espírito Santo. Sem pensar, ela desabafou: Não, irmão Reagan, não tenho fé. Não acredito que ficarei curada. Vou levar esta cadeira para o túmulo. Foi exatamente isso que aconteceu. Minha esposa e eu não tivemos culpa alguma. Nós oramos pelo poder de cura de Deus sobre a vida dela, e se ela tivesse acreditado e recebido o poder, teria sido liberta e todas as juntas do seu corpo teriam sido curadas. Por essa razão, fazemos seminários e outras reuniões para ensinar as pessoas a crescer na fé. Há alguns anos, soube que minha irmã estava com câncer. Orei por sua cura e travei uma batalha com o diabo lutando pela vida dela. O Senhor me disse que ela viveria. Em seguida, o câncer foi controlado e não restou qualquer sintoma em seu corpo. Depois de 5 anos, um tipo diferente de câncer sem relação com o primeiro acometeu outra parte do seu corpo. Nessa ocasião, ela pesava menos de 36 quilos e o Senhor me disse que ela iria morrer. Perguntei a Deus por que dessa vez não poderia mudar aquele quadro e ele me respondeu que minha irmã teve 5 anos para estudar a palavra e edificar a sua fé. Ela era salva, mas nada fez. Por essa razão, ele confirmou que ela morreria, e assim aconteceu. É um exemplo triste, mas verdadeiro. Com a expansão do Evangelho, surgem nas igrejas muitos novos convertidos. Se todos os membros do corpo de Cristo continuarem como bebês na fé, quem cuidará desses novos cristãos? Um evangelista se preocupa, em primeiro lugar, em ganhar os perdidos. Contudo, se todos os cristãos fossem evangelistas, os salvos permaneceriam imaturos na fé. Deus vê que os recém-convertidos precisam de liderança enquanto levanta um pastor. Ele sabe que suas ovelhas necessitam crescer na fé e no conhecimento da palavra, e por essa razão coloca mestres nas igrejas para instruí-las. O meu filho Ken é pastor e já passou dos 55 anos. Amparei-o em minha fé até a adolescência, de tal modo que ele sempre recebesse a cura todas as vezes que eu orava por sua vida. Aos 15 anos, entretanto, ele teve uma infecção severa no ouvido e foi a um especialista porque sentia muita dor. O médico diagnosticou um fungo incurável em um dos ouvidos, provavelmente contraído nas aulas de natação. Embora Ken fosse ao consultório periodicamente limpar os ouvidos, o médico lhe avisou que provavelmente perderia a audição daquele lado, e isso lhe traria problemas durante toda a vida. O Senhor então revelou-me que estava esperando meu filho andar na luz do caminho que ele já conhecia para curá-lo. As minhas orações não seriam mais para o meu menino. Na época do Natal, precisei levar Ken ao consultório para retirar o fungo do ouvido mais uma vez. O médico disse que ele não poderia mais nadar porque quanto mais contato tivesse com a água, mais rápido o fungo cresceria. Decidi então contar ao meu filho o que ouvi do Senhor, dizendo-lhe que ele deveria acreditar em Deus por conta própria. Quem me olhou perplexo, ainda querendo usar a minha fé em favor da sua cura. Eu lhe disse que, mesmo podendo, não iria ajoelhar-me para orar. Ele precisava interceder por si mesmo. Então meu filho orou ao Senhor e recebeu a cura. Os anos se passaram e o fungo nunca reapareceu. As pessoas estão naturalmente inclinadas a continuar sendo bebês na fé para que alguém as carregue. Porém, cada uma delas pode fazer sua própria oração de fé. Portanto, não diga mais que não pode orar por sua vida. Na passagem a seguir, substitua a palavra vocês pelo seu nome. Por isso, eu afirmo a Edjane: quando Edjane orar e pedir alguma coisa, creia que já a recebeu, e assim tudo lhe será dado. Marcos 11, 24. Meu filho adotou essa postura após ter orado. Quando Ken se levantou depois de orar, não havia sinal de cura. Porém, quando lhe perguntei se estava curado, a sua resposta foi sim. Ele declarou que havia recebido a cura porque a Bíblia lhe garantiu isso.
Professe a sua fé e creia em Deus, mesmo se o que pediu em oração ainda não tivesse manifestado. Mantenha a sua posição e, se alguém o questionar, afirme acreditar que o Senhor ouviu a sua voz. Diga que não se importa com o que Satanás fala, pois a sua crença está firmada no Altíssimo e na sua palavra. Então, você verá os resultados. Capítulo 2. Trocando petições por louvores. Atos 13:2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Com frequência, as nossas orações se resumem a pedir algo ao Senhor. Estamos quase sempre fazendo petições, pedidos a Deus. Esse é um fato bíblico. Diferentemente de nós, os cristãos de Atos 13 não estavam pedindo algo a Deus, e sim servindo eles ao Senhor e jejuando. Os cultos em nossas igrejas, em sua maioria, são projetados para nos reunirmos e servirmos uns aos outros. Embora haja momentos de louvor, poucos cânticos são, de fato, ministrações ao Senhor. Em vez disso, direcionamos a nós mesmos os louvores, tendo inclusive cânticos especiais para ministrarmos uns aos outros e não a Deus. Quando oramos, basicamente fazemos petições. Pedimos ao Altíssimo que se mova em nosso meio, manifeste a sua presença entre nós e atenda às nossas necessidades. Em suas pregações, o pastor não ministra ao Senhor, mas sim à congregação. Ao término do culto, se estivermos esperando algo há algum tempo em Deus, nossas orações também serão petições. Sabemos que o Pai se preocupa conosco e deseja suprir as nossas necessidades. Jesus nos disse que o Pai Celestial conhece as nossas carências e que devemos pedir a Ele que as supra. Porém, na maioria das vezes, somos como uma criança que espera ter sempre o seu desejo satisfeito. Precisamos reservar um tempo para esperar no Senhor e ministrar a Ele, sem fazer qualquer pedido, sem petições. Talvez já estejamos dedicando esse tempo em nossa vida devocional, mas precisamos orar assim também em grupo e na igreja. Deus se move nesse tipo de atmosfera espiritual. Segundo Atos 13:2, enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, o Santo Espírito manifestava sua presença. Nascemos do Criador, o nosso Pai, e fomos criados para ter comunhão com Ele. Eu tenho uma certeza: os pais terrenos não desfrutam tanto da companhia dos filhos do mesmo modo que o Todo-Poderoso se alegra com a comunhão com os seus. Certa vez, enquanto liderava o encontro de 6 semanas, disse aos irmãos: vamos realizar cultos diferentes e nos reunir para servir ao Senhor. Lerei uma porção das Escrituras e farei alguns comentários, mas não me deterei pregando ou a ensinando por muito tempo. Não pediremos coisa alguma a Deus, apenas esperaremos nele e serviremos a Ele. Faremos isso durante 1 hora, pelo menos, e não por apenas 10 minutos. Ministraremos ao Senhor, declarando o quanto o amamos e agradecendo pela sua bondade e misericórdia. As pessoas compareceram e adoraram a Deus e descobri que elas queriam esperar nele. Naquele tipo de atmosfera espiritual, o Altíssimo ministrou sobre a nossa vida de maneira diferente. Embora isso tenha acontecido há anos, ainda hoje vejo resultados do que o Senhor fez naqueles cultos. Perdemos muito do que Deus tem para nós porque não dedicamos tempo para adorar e servir a Ele. Encontramos um exemplo bíblico disso no episódio em que Paulo e Silas foram presos em Filipos, onde pregariam o Evangelho. Eles foram açoitados e lançados na prisão, cujo carcereiro era responsável por mantê-los em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Atos 16:24. Observe especialmente o verso seguinte. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. No versículo 25.
Com certeza, as canções deles eram diferentes das atuais, cuja maioria não louva o Senhor. Quase sempre nossos cânticos exprimem mais uma lamentação do que um louvor, fazendo-nos sentir pena de nós mesmos e divagarmos sobre a miséria, os maus tratos e os vales escuros da vida. Na maioria das vezes, as músicas se referem a nós, ao que temos feito e quanto nossa vida é difícil. Se cantamos sobre o céu, por exemplo, a letra versa sobre como podemos chegar lá. No entanto, não se louva a Deus desse modo. Paulo e Silas louvaram ao Senhor e os prisioneiros os ouviram. Eles não adoraram em silêncio. Se fossem como muitas pessoas de nossos dias, em vez de orar e louvar à meia-noite, teriam se lamentado e murmurado. Se isso acontecesse, as Escrituras Sagradas contariam uma história como a seguir. Durante a madrugada, os dois servos do Senhor se queixavam e murmuravam. Silas perguntou ao seu companheiro de cela: Paulo, você está aí? E estava muito escuro e Paulo lhe respondeu: onde mais eu poderia estar? Silas continuou: você errou com Deus? Enquanto o apóstolo tentava entender onde errou, Silas prosseguiu: vou falar uma coisa. Quando servia ao diabo, nunca fui preso. Não sei por que Deus deixou isso acontecer comigo. Se eu sair daqui, o que duvido, terei vergonha de ir para casa, porque vão me chamar de velho prisioneiro. Andei em más companhias, por isso estou aqui. Paulo então concordou. É verdade, nós cometemos algum erro. As minhas pobres costas estão me matando. Pensei que fosse Deus falando comigo naquela visão. Porém, se fosse Ele, nós teríamos obtido êxito. Ao longo de 12 anos, pastoreando uma igreja, ouvi lamentações de alguns membros. Quando eles se deparavam com alguma provação, diziam nunca ter passado por situação tão difícil durante o tempo em que serviam ao diabo. Como ajudar alguém assim? Eu sorria e lhe dizia: se arrependa e Deus vai perdoar-lhe disso também. Paulo e Silas estavam com problemas. Eles foram lançados para dentro da prisão, chicoteados até as suas costas sangrarem e tiveram seus pés presos a um tronco. Certamente eles sentiam muitas dores no corpo. Aqueles dois servos de Deus estavam enfrentando um momento difícil. Ainda assim, embora estivessem na cadeia, não se permitiram ser aprisionados em seu íntimo, sendo esse um mal que tem derrotado muitas pessoas. Todos nós temos algum tipo de problema e somos afligidos pelas vicissitudes da vida. Contudo, a nossa atitude, o modo como enfrentamos ou aceitamos determinada situação, faz toda a diferença em como saímos ou não das adversidades. A história de Paulo e Silas nos serve de exemplo para quando nos depararmos em meio à escuridão e não entendermos a razão de certos infortúnios acontecerem conosco, mesmo havendo feito o nosso melhor. Afinal de contas, os apóstolos não viajaram para Filipos por lazer, e sim para fazer a obra de Deus. Eles não estavam fora da vontade do Pai. Durante as tribulações, é comum alguém pensar que não está dentro da vontade divina ou se perguntar: qual pecado horrível cometi para que o Senhor fizesse isso comigo? O problema não foi enviado por Deus, e sim pelo diabo. Paulo e Silas não foram chicoteados pelo Pai, mas sim por homens impiedosos. Os ímpios são incitados pelo inimigo e não pelo Altíssimo. Apesar da perseguição, das adversidades e da situação deprimente, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Eles não ficaram em silêncio. À meia-noite na prisão louvaram ao Senhor em alto e bom som. Uma característica dos primeiros discípulos era o louvor contínuo a Deus, tal como lemos na passagem a seguir. Lucas 24, de 50 a 53. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Leiamos agora esta passagem do 2º capítulo de Atos. Atos 2, de 46 a 47.
E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Note o trecho, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Esse verso nos mostra que a razão da eficácia do ministério dos primeiros cristãos estava no coração alegre e no louvor ao Todo-Poderoso. Os cristãos da igreja primitiva cultuavam e louvavam a Deus todos os dias e não de vez em quando. Hoje é comum ver cristãos que oram uma vez a cada 6 meses. Se estivéssemos escrevendo sobre esses homens, diríamos que louvam ao Senhor de vez em quando, ou semestralmente, e não diariamente ou continuamente, como os fiéis do Novo Testamento. Smith Wigglesworth disse certa vez: toda manhã, a primeira coisa que faço ao sair da cama é dar um salto. Não me arrasto, eu pulo. Quando meus pés tocam o chão, digo: louvado seja o Senhor. E assim eu o louvo todas as manhãs. Essa é uma boa maneira de começar o dia. Quando Paulo e Silas foram lançados na prisão em Filipos, eles já estavam acostumados a orar e adorar o Senhor. Não apenas os presos os ouviram, mas também Deus os escutou. De repente, um forte terremoto abalou as estruturas da cadeia. Todas as portas se abriram e todas as amarras se soltaram. Eles foram libertos enquanto louvavam ao Todo-Poderoso. O Antigo Testamento apresenta uma passagem similar, quando Josafá enfrentou 3 exércitos dos Amonitas, dos Moabitas e dos habitantes do Monte Seir. Vê 2 Crônicas, capítulo 20. Como não havia homens suficientes para enfrentá-los, o rei convocou uma reunião de oração e o povo jejuou e orou. Um jovem cheio do Espírito de Deus se levantou e profetizou. O Senhor falou a aqueles homens que fossem enfrentar os exércitos daqueles povos sem temor, porque a batalha era dele. Na manhã seguinte, o povo marchou contra o inimigo. Segundo a Bíblia, os adoradores estavam na linha de frente, comandando o exército de Deus contra 3 tropas bem treinadas e armadas com espadas, dardos e lanças. Os israelitas não tinham a liderança de um homem armado. Eles estavam sendo liderados por homens que cantavam e louvavam ao Criador. Os adoradores ministraram ao Senhor. Conforme marchavam, eles gritavam: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. No verso seguinte, vemos o resultado que obtiveram. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Enquanto o povo cantava e louvava, Deus trabalhava a seu favor. Eles viram a manifestação do poder divino sem precisar empunhar a espada ou lançar dardos. O inimigo fugiu, deixando todos os seus bens, e o espólio era tanto que os homens de Josafá precisaram de 3 dias para recolher tudo e levar para suas casas. Paulo e Silas estavam presos em um tronco pelos pés e suas costas sangravam. Aos olhos humanos, eles tinham razões suficientes para ficarem abatidos. Porém, à meia-noite, enquanto ministravam, houve a manifestação do poder de Deus. Se os cristãos louvassem, em vez de orar e pedir o mover do Senhor em determinadas situações, a provisão divina seria tanta que não conseguiriam carregar tudo de uma só vez. Nós precisamos de cultos de adoração para louvar a Deus e servir a Ele, e não uns aos outros, contar vantagens, exibir nossas posses ou o que pretendemos conquistar. Necessitamos de cultos onde possamos dedicar nosso serviço ao Senhor e cantar louvores a Ele para ver a sua presença manifesta em nossa vida. Capítulo 3. Não se inquiete.
Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, na Bíblia Ampliada, tradução literal. Lance toda a sua preocupação, a sua ansiedade, o seu receio e a sua aflição de uma vez por todas sobre ele, pois ele cuida de você com afeição e atenção. Certa noite, após um culto, uma senhora me procurou pedindo que orasse por sua vida. Os fardos, as ansiedades e preocupações são tão pesados que não consigo carregá-los, desabafou. Chorando, ela me disse com sinceridade: ore para que Deus me dê força para suportar os fardos ou para que outra pessoa divida esse peso comigo. Eu consigo carregar a metade, mas não todos. Isso é impossível. Querida irmã, não precisamos orar por isso, pois já ouvimos essa promessa do céu, repliquei. A palavra é a mensagem do alto e não seria mais clara nem mesmo se um anjo descesse e escrevesse com o dedo em uma pedra de granito. A palavra de Deus é eterna. Ela me olhou assustada. Abri a Bíblia em 1 Pedro 5:7 e pedi que ela lesse em voz alta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lhes expliquei. Não posso orar para que Deus lhe conceda graça para carregar as suas ansiedades e preocupações, pois não é essa a vontade dele. Não irei rogar ao Pai para tirar metade dos seus fardos, pois ele não quer que você suporte nem mesmo 1/10 deles. O Senhor deseja que lance toda a sua ansiedade sobre ele. Porém, ela me respondeu: não consigo fazer isso. Irmã, continuei. Deus não é injusto a ponto de lhe dizer para fazer o que não é capaz. A senhora tem orado há anos e nunca obteve uma resposta. Seu problema não será resolvido dessa maneira, e sim fazendo o que o Pai lhe ordena. Então, ela replicou: o Senhor não sabe quais são as minhas preocupações. Mas Deus sabe. Ele as conhece e compreende. Por essa razão, lhe diz para lançar toda a sua preocupação sobre ele. Respondi. Aquele versículo deveria ser motivo de alegria e causar temor a quem tivesse uma atitude contrária. Aquela mulher, porém, partiu dizendo que não conseguia deixar de se preocupar. Embora se alegrem ao saber que Deus conhece e compreende os seus problemas, algumas pessoas continuam presas às preocupações e, por conta disso, não são libertas. Não basta saber que Ele conhece e compreende a situação. É preciso obedecer-lhe. Temos de lançar todas as nossas ansiedades, preocupações e nosso fardo sobre aquele que tem cuidado de nós. Fazer isso é uma oração de compromisso. O verso 5 do Salmo 37 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jesus reforçou essa promessa em Mateus 6, de 25 a 27. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado a essa estatura? O mestre nos questiona se a nossa ansiedade é capaz de mudar alguma situação adversa. De acordo com o relato de Lucas, Jesus ainda disse, Lucas 12, 22b, não estejais apreensivos pela vossa vida. Paulo disse aos Filipenses, não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, 6a. Em outra tradução temos, não se aflijam nem se preocupem. Algumas vezes desejará que Deus tome alguma providência com relação à sua ansiedade, mas Ele mostrará em sua palavra o que você deve fazer. Não estejais inquietos por coisa alguma,
ou não se aflijam nem se preocupem. Enquanto não der esse passo, permanecendo inquieto e aflito, os efeitos da sua oração serão nulos. Se não lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor, continuará suportando o peso de seus fardos, pois Ele não os carregará em seu lugar. Lançar toda a sua inquietação sobre o Pai não é uma atitude diária, e sim uma premissa única de colocar toda a nossa aflição em suas mãos. Ele é capaz de fazer muitas obras em nossa vida, mas quando ignoramos as regras da oração, impedimos que isso aconteça. Nós não obedecemos a Deus e depois de nada vale nos perguntarmos a razão de certas coisas darem errado. Se você lançar os seus fardos sobre o Senhor, Ele os carregará integralmente em seu lugar. Consequentemente, não mais murmurará sobre suas inquietações o tempo todo. Muitas pessoas, porém, não querem abrir mão das suas próprias preocupações. Embora afirmem o contrário, não vivem longe das aflições, porque caso se livrassem delas, não haveria motivos para despertar a compaixão do próximo. Por conta disso, não teriam assunto para manter uma conversa. Esse foi o primeiro ponto que Deus tratou comigo enquanto estive no leito de enfermidade há alguns anos. Eu precisava parar de me preocupar para somente então receber a cura física. Por não agirem assim, muitos indivíduos adoecidos por suas preocupações não são curados. Qualquer falta de sintomas pode ser apenas temporária, pois a causa da enfermidade ainda estará no corpo deles. Um adolescente de 15 anos não deveria ter preocupações, entretanto, os filhos são cópias de seus pais e não foi diferente comigo. Minha avó e a minha mãe, por exemplo, eram ansiosas demais. Ainda menino, eu sabia que elas estavam sempre preocupadas. Por causa de um problema cardíaco, nunca pude correr e brincar como as outras crianças e tinha de ficar dentro de casa acompanhado delas. De tanto ouvir as suas preocupações e reclamações, aprendi a me inquietar desde cedo. Fui alvo no leito da doença e prometi a Deus que nunca duvidaria da sua palavra. Mais tarde declarei: lerei as Escrituras Sagradas e prometo colocar em prática os seus ensinamentos. Certa vez, enquanto lia o versículo que diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, Mateus 6, 25b, deparei-me com uma nota de rodapé com a seguinte interpretação desse verso em grego: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Havia ainda outra referência ao significado desse versículo. Não vos preocupeis, não andeis cheios de ansiedade. Eu estava ansioso, preocupado e temeroso, não apenas morrendo, mas também prestes a me preocupar até chegar ao túmulo. A minha consciência me incomodou porque não praticava os ensinamentos bíblicos. Conforme o Senhor falava comigo, as palavras desse verso pareciam saltar das páginas. Fechei a minha Bíblia, pois acreditava que seria impossível viver sem me preocupar, sem ficar ansioso. No mesmo instante, entrei em uma profunda escuridão, tornei a abrir a palavra, mas evitei aquela passagem em particular. A leitura bíblica, até então clara e abençoadora, tornou-se sombria e confusa para mim. Não é possível ter mais luz ou entendimento até que você ande na luz que já possui. Não se preocupe se não compreender algumas coisas a respeito da palavra de Deus e certifique-se de praticar o que realmente conhece. O restante acontecerá naturalmente. Continuei lendo a Bíblia. Estudei até mesmo sobre o anticristo. Ele, com certeza, não me incomodava. Sentindo-me preocupado por não praticar a palavra, por fim, assumi um compromisso com Deus dizendo: Pai, perdão por me preocupar e ser muito ansioso. Perdoa as minhas inquietações, o meu desânimo, a minha tristeza e a autopiedade. Peço perdão por me sentir um pobre coitado. Sei que se confessar serei perdoado porque o Senhor assim o disse. Deste dia em diante, por causa do seu perdão, prometo não me preocupar mais, nem ficar ansioso. Não me entristecerei, não me inquietarei, nem desanimarei. Muitos anos se passaram desde que assumi tal compromisso. Mesmo tendo feito essa confissão, enfrentei muitas tentações, assim como você, mas não me preocupei com as adversidades.
Não fiquei excessivamente ansioso em momento algum, nem me senti triste durante todos esses anos. A palavra de Deus é eficaz. Jamais o encorajaria a tomar uma atitude que eu mesmo já não tenha feito. Aos 21 anos, pastoreei uma igreja que tinha 23 anos de fundação. Alguns cristãos daquela congregação foram batizados no Espírito Santo 2 anos antes do meu nascimento. Certa vez, a igreja enfrentou alguns problemas e meu dever era me pronunciar a respeito disso. Porém, não sabia qual conselho dar àquela congregação sem arriscar dizer algo errado. E é possível entender por que me sentia incapaz. Orei ao Senhor e confessei como me sentia inapto diante daqueles problemas, porque não sabia como resolvê-los. Então senti o Espírito de Deus me lembrando das Escrituras, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu me comprometi diante do Altíssimo, dizendo: Pai, conheço as minhas responsabilidades como pastor, mas neste momento as coloco sobre ti. Não vou me preocupar, irei pregar a palavra e deixar o restante com o Senhor. O meu fardo foi removido e segui cantando para a igreja. O Espírito de Deus se moveu sobre aquela congregação e maravilhas aconteceram naquele lugar. Os pastores daquela região realizavam uma reunião de comunhão todo o primeiro domingo de cada mês, na qual falavam a respeito de seus fardos, suas preocupações, responsabilidades e angústias. Eles sempre me perguntavam: como vai a sua luta? Todos enfrentavam alguma batalha, mas eu já tinha alcançado a vitória. Homens em luta ainda não se tornaram vitoriosos. A luta é do Senhor, a vitória é nossa. Aqueles pregadores desalentados falavam de seus fardos, suas preocupações e dos problemas de suas igrejas. Um deles disse: a sua fé nos confronta quando balança a mão e diz para não nos preocuparmos porque as coisas não poderiam estar melhores. Alguns sacudiam a cabeça dizendo: pobre garoto, ele não tem maturidade suficiente para se preocupar. A verdade é que eu tinha muita maturidade bíblica para ficar preocupado. Eu havia lançado as minhas preocupações sobre o Senhor, portanto não as tinha mais. Elas passaram a pertencer ao Pai a partir daquele momento. Nunca neguei a existência das preocupações, apenas afirmava que não as tinha mais. Algum pastor da vizinhança poderia alegar que eu estava mentindo, dizendo que me conhecia e sabia dos problemas da minha igreja. Porém, eu explicaria: irmãos, não tenho nenhuma preocupação. Eu realmente não as tinha, porque as lancei sobre o Senhor de uma vez por todas. Você também pode colocar todas as suas ansiedades nas mãos do Pai. Capítulo 4. A oração unânime é eficaz. Atos, capítulo 4, versículos 23, 24, 29 e 30. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Pedro e João comprovaram como é bom estar entre amigos que sabem como orar em meio às adversidades. Certo dia, quando passavam pela Porta Formosa para ir ao templo, eles viram um paralítico que esmolava todos os dias naquele local. Pedro lhe disse: olha para nós. Atos 3, 4b. O pedinte lhe obedeceu, esperando receber algumas moedas. Pedro continuou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 6. Ele segurou o mendigo pela mão e o levantou. O homem entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3, 8b. Após esse milagre, os 2 apóstolos foram presos, ameaçados e proibidos de pregar e ensinar em nome de Jesus. Note o que aconteceu quando eles saíram da cadeia.
Atos 4, 23. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Para Pedro e João, foi muito bom estar com amigos que sabiam orar. Se aqueles cristãos fossem como alguns membros das igrejas de hoje, teriam nomeado uma comissão para fazer algum tipo de acordo para se reunirem. Afinal, os sacerdotes e os anciãos também eram religiosos. Embora não tivessem aceitado Jesus como o Messias, eles acreditavam no mesmo Deus, na oração e iam ao templo. Aqueles servos do Senhor não nomearam uma comissão nem fizeram acordos. Atos 4, 24a. Unânimes levantaram a voz a Deus. A oração em conjunto tem poder. Provenientes de igrejas diferentes, nem sempre agimos da mesma maneira. Às vezes, pensamos que tudo deve ser feito como aprendemos. Criado na Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, não estava acostumado com pessoas orando ao mesmo tempo em voz alta. A maioria das vezes, alguém conduzia a oração e a congregação permanecia em silêncio nesses momentos. Minha avó, que fora salva anos antes durante um acampamento do Evangelho Pleno, estava acostumada a ouvir as pessoas orando em voz alta. Quando alguns pentecostais ergueram uma tenda em nossa cidade, ela passou a ir às suas reuniões e me convidou para ir algumas vezes. Eu já era salvo e fora curado, embora nunca tivesse ouvido o termo Evangelho Pleno antes. Certa noite, dirigi-me até a tenda e ouvi a mensagem do lado de fora. Na semana seguinte, entrei e assisti o culto inteiro. Após a pregação, o pastor passou pelo meio da multidão, apertando a mão das pessoas e perguntando se eram cristãs. Praticamente todos com quem ele falou foram ao altar. Ele me fez a mesma pergunta e eu lhes respondi, que também era pastor. Então, aquele homem de Deus disse que não me faria mal ir até o altar orar, e prosseguiu. Esse não era o procedimento em minha igreja, senti-me um pouco insultado, mas de fato nunca tinha ouvido dizer que a oração fizesse mal a alguém. Então me encaminhei ao altar e orei. Ainda assim, senti-me incomodado porque todos falavam alto, enquanto eu orava em silêncio. Após aquele reavivamento, ergueu-se uma igreja cujos cultos passei a frequentar, porque estimulavam a minha fé. Porém, durante os momentos de oração, continuei afastado dos outros irmãos. Certa vez, arrisquei-me declarar que Deus não era surdo e me responderam que ele também não era nervoso. Percebi que, diferentemente daqueles cristãos, a minha igreja não tinha o conhecimento correto a respeito da cura divina. Talvez eles soubessem de outras coisas que eu desconhecesse. Então decidi ler o livro de Atos e sublinhar com caneta vermelha todas as passagens em que 2 ou mais pessoas oravam juntas. Meu desejo era compreender como era feita a oração naquela época. Ao marcar as passagens em minha leitura, não encontrei episódio algum em que um único irmão fosse chamado para liderar todo o grupo em oração. Também não me deparei com orações prontas ou com qualquer coisa do tipo. Em vez disso, li relatos de que eles elevavam a voz. Todos os servos de Cristo eram unânimes na oração e clamavam em voz alta. Quando voltei ao culto pentecostal, fiquei no meio dos irmãos enquanto eles oravam. Capítulo 5. As orações de Paulo. Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Na maioria das vezes pedimos a Deus que abençoe a irmã fulana ou o irmão cicrano, embora Paulo não tenha feito oração similar nas Escrituras. Esse tipo de prece não causa muitas mudanças, apenas aquieta nossa consciência. O apóstolo foi específico ao dizer, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Essa é uma boa prece a se fazer em favor dos cristãos, concorda? Paulo orou pelos servos de Cristo. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Essa oração ele fez em favor da igreja em Colosso.
Se você tiver certeza sobre qual é a vontade do Pai, saberá quais são as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Paulo orou também pela igreja em Éfeso. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As palavras do apóstolo nos dão a clareza de que o Senhor providenciou todas as bênçãos de que precisamos. Elas estão empacotadas como se fossem um presente de Jesus. A um pedido para abençoar nossos irmãos, Deus responderia assim: não atenderei a esta oração, porque já os abençoei, embora eles ainda não saibam disso. Em vez de pedir a bênção do Senhor, Paulo orou: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Essa é uma oração ideal a ser feita em favor dos cristãos, pois muitos precisam disso. O apóstolo Paulo recebeu a direção do Espírito Santo para registrar essa oração. Da mesma maneira, você pode usá-la em seu favor, dizendo: Senhor, intercedo por mim mesmo. Desejo ser cheio do conhecimento da tua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. As orações desse servo de Jesus pela igreja primitiva podem nos ajudar a orar por outros cristãos. Por exemplo, ele escreveu em sua carta à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Gosto especialmente da passagem que diz: e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. É isso que Deus quer cumprir em nós, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Quem já pensou em orar para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em toda a igreja? Você ora assim? As preces de Paulo podem nortear as nossas. Estou convencido de que devemos ser específicos ao orar uns pelos outros. Paulo foi muito preciso e incisivo em suas orações. Vejamos mais alguns versículos a respeito delas. Ele não orou pela igreja de Corinto, e sim pediu ajuda em oração. 2 Coríntios 1, 10 e 11. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Nessa passagem, ao dizer ajuda-nos também vós, o apóstolo se referiu ao auxílio da igreja em oração por ele. O corpo de Cristo orou por Paulo, correto? Segundo a Bíblia, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16b. Assim, somos encorajados a orar uns pelos outros, pelos problemas ou pela vida de alguém que está em risco, tal como Paulo se encontrava. Paulo detalha em sua carta que seus companheiros oravam pelos coríntios. 2 Coríntios 9,14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Portanto, eles oravam uns pelos outros. A maior parte do tempo somos egoístas em nossa oração. Deveríamos priorizar outras pessoas, mas pedimos por nós mesmos e pelo nosso pequeno grupo de amigos e familiares, ou seja, pelas nossas necessidades e por quem está mais próximo de nós. Nós nos assemelhamos muito a certo fazendeiro que orou: Deus, abençoa a minha vida, a minha esposa, o meu filho John e a sua esposa, somente a nós 4 e a mais ninguém. Podemos não dizer dessa maneira, mas se considerarmos nossas palavras, perceberemos que esse parece um fator limitador presente em nossas orações. A fim de crescer espiritualmente, o indivíduo deve alcançar e ajudar outras vidas, sem se colocar em primeiro lugar.
O mesmo princípio se aplica ao crescimento e ao desenvolvimento de uma igreja. Filipenses 1:3. Em Filipos, Paulo menciona que orava pela igreja. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Uma afirmação e tanto. Lembre-se de que aconteceu nessa cidade e a primeira vez em que Paulo esteve lá, certa noite ele recebeu uma visão em que um homem lhe disse: passa a Macedônia. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia se converteu ao cristianismo e convidou Paulo e Silas para se hospedar em sua casa. Enquanto estavam na cidade, os apóstolos visitavam a sinagoga para debater as Escrituras. Uma jovem com espírito de adivinhação costumava segui-los pelas ruas, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos 16:17b. Ela os reconheceu porque o espírito maligno que a dominava lhe revelou a identidade deles. Mas quem quer o testemunho do diabo? Por fim, Paulo virou-se e expulsou Satanás da vida daquela menina, tornando impossível que fizesse mais adivinhações. Irritados, seus senhores levaram os 2 evangelistas presos, que foram despidos, açoitados e lançados na cadeia. À meia-noite, apesar de seus infortúnios, eles oraram e cantaram louvores a Deus, conforme já estudamos antes. A igreja de Filipos nasceu em meio à perseguição. Paulo declarou, Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quando temos a perspectiva certa, agradecemos ao Pai pela experiência de cada provação. Eu sempre sou grato ao Senhor durante as tribulações e ao término delas. Não por elas terem cessado, mas pelo privilégio de provar da fidelidade de Deus. Tal como uma esponja que absorveu água, os fiéis devem estar cheios de júbilo e amor. Desse modo, quando o diabo os pressionar, em vez de queixas e reclamações, alegria e amabilidade transbordarão de seus lábios. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1:4-5. Na prisão em Filipos, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. Qualquer pessoa que tenha sido liberta pode cantar louvores ao Senhor. Não precisa de fé para isso. Aqueles apóstolos, no entanto, louvaram a Deus à meia-noite quando estavam em meio à tribulação. É assim que devemos proceder. Paulo nos deixou muitas sugestões sobre como orar pelas pessoas e qual deve ser a nossa atitude nesses momentos. Lemos a respeito disso na passagem a seguir. Romanos, capítulo 1, de 9 a 12. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. No verso 9, lemos que Paulo nunca deixou de orar pelos romanos. É fácil esquecer-se de orar, não é mesmo? E mencionou um dos seus pedidos, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ele queria ser uma bênção para eles e lhes transmitir assuntos espirituais. Em Efésios, temos algumas das mais longas e detalhadas orações paulinas. Efésios 1, 16 a 23. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo orou para que os cristãos de Éfeso recebessem a revelação do conhecimento de Deus em seu coração. Em outras palavras, para que o homem interior deles fosse iluminado. Ver Efésios 3,16. Na Nova Versão Internacional da Bíblia lemos: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios 1:18a. Paulo não orou pelo entendimento intelectual deles, pois sabemos que o significado de seus ensinamentos, passado a nós sob a inspiração do Espírito Santo, está além da compreensão, do intelecto, da compreensão humana. O significado da palavra é o que está escrito, mas precisamos da revelação sobrenatural em nosso coração. Passei a andar a passos largos quando comecei a fazer a oração contida na carta aos Efésios. No final de meu ministério pastoral no Texas, durante os invernos de 1947 e 1948, eu me recolhia na igreja por horas e até mesmo dias. Deixava a Bíblia no altar, aberta no primeiro capítulo de Efésios, ajoelhava-me e orava. Senhor, Paulo foi inspirado pelo Teu Espírito para fazer e registrar estas orações, e eu a aplico à minha vida. Em seguida, substituía o vós de Paulo por eu, no verso em que ele disse: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, orei pelo meu entendimento. Eu lia Efésios 3, 14 e 21 e orava por mim sem cessar. Passei muito tempo recolhido na igreja, por essa razão repetia as mesmas orações a cada 2 ou 3 horas, talvez umas 6 vezes ao dia. Enquanto orava, o Senhor falava comigo: vou lhe dar revelações e visões. E comecei a ter revelações bíblicas em sequência. Elas aconteciam tão rapidamente que perguntei à minha esposa o que eu havia pregado nos últimos 15 anos. Adquiri tanto aprendizado novo acerca da Bíblia, repetindo as orações de Efésios, ajoelhado perante Deus, que parecia não ter tido algum conhecimento anterior. Quando os olhos do entendimento do Espírito são iluminados, é possível ter mais progresso espiritual em poucos dias ou algumas semanas do que em 15 anos de aprendizado e pregação da palavra. Isso não significa que devemos abandonar os estudos. Eu ainda estudo. Contudo, reafirmo quanto é bom repetir as orações paulinas em favor da nossa vida. A oração do pecador, que deseja receber Jesus como seu Salvador. Querido Pai Celestial, venho ao Senhor em nome de Jesus. Sei que não me lançarás fora, porque está escrito na tua palavra, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tu me aceitastes e sou grato por isso. A Bíblia declara: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Sou salvo porque clamo em teu nome. Ela também diz que, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Eu creio de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acredito que Jesus ressuscitou para a minha justificação e o confesso como meu Senhor.
Assim como dizem as Escrituras, visto que com o coração se crê para a justiça, creio com o meu coração que sou justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Eu sou salvo. Obrigado, Pai. Diga seu nome e diga a data em que você fez essa declaração.